11h09 e a gente começa falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que foi hostilizado no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, aí no começo da semana. Recebeu apoio de figuras públicas depois que as imagens tomaram conta das redes sociais, como, por exemplo, o senador do Paraná, Sérgio Moro, que inclusive elogiou no seu depoimento a atuação do ministro Barroso diante da Operação Lava Jato. A Manuela Niklevics conta pra gente os detalhes. Manu, bom dia pra você mais uma vez. Oi, Rafa, um bom dia para você, para o Pedroso, para todo mundo que nos acompanha agora aqui no RN Dia Paraná. Pois é, o senador eleito aqui pelo Paraná, né, Sérgio Moro, fez essa ação comentando esse ato que aconteceu lá nos Estados Unidos com o ministro Luiz Roberto Barroso e elogiando aí a atuação dele, né? Ele falou assim, abre aspas, o ministro Luiz Roberto Barroso, que sempre defendeu a Lava Jato e reconheceu os crimes expostos pela operação. Tratá-lo dessa forma ofensiva é desconhecer a sua atuação contra a impunidade, inclusive quanto à do Lula, fecha aspas. E aí, para vocês terem uma ideia da repercussão que isso está tomando nas redes sociais, só esse tweet do Sérgio Moro já tem mais de 940 mil visualizações, muitas pessoas concordando e, claro, uma série de outras pessoas criticando esse tweet do senador eleito Sérgio Moro. Só para a gente relembrar, então, para quem nos acompanha, o que foi que aconteceu, né? Nessa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que estava lá nos Estados Unidos, foi embarcar em um voo no aeroporto de Miami. E muitos brasileiros que estavam ali no local começam a hostilizar, né, a vaiar o ministro. E aí tem um vídeo desse momento nas redes sociais também que ganhou muita repercussão ao longo dessa semana. Algumas pessoas no vídeo fazem xingamentos, né, contra o ministro, chamam ele de ladrão e umas até pedem para que ele se retire do voo. No vídeo é possível ver que dessa vez o ministro não tem nenhum tipo de reação. Ele fica quieto ali e não retruca, né, não responde nenhuma dessas pessoas. Eu digo isso porque em novembro do ano passado, mais uma vez, enquanto este mesmo ministro estava nos Estados Unidos, houve ali uma hostilização parecida, né? Um grupo de bolsonaristas aí abordou ele na saída de um hotel em Nova York, também aí com gritos, com vaias, e desta vez, lá em novembro, ele tinha respondido a um manifestante. Ele falou, né? Perdeu o mané, não a mola, e essa foi uma fala também que ganhou bastante repercussão ao longo do final do ano passado. Só para a gente encerrar aqui, mais uma pessoa aí dessa nova gestão do governo federal, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, também fez um comentário sobre esse acontecimento lá nos Estados Unidos, que foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele fala o seguinte: vou enviar um ofício à presidência do STF, frisando que a Polícia Federal está à disposição para investigar os episódios de agressão e ameaças a ministros do tribunal e também de outras casas, né? Ele fala que são ataques extremistas e antidemocráticos que estão perseguindo os magistrados nas ruas, nos aeroportos e nos restaurantes. Então ele encaminhou aí esse ofício à presidente do STF, ministra Rosa Weber. Flávio Dino, então, se manifestando também sobre isso. Quem nos acompanha no YouTube vê aí o tweet de Sérgio Moro, né? Esse que ganhou bastante repercussão e tá dando o que falar lá nas redes sociais. Rafa, Pedroso, volto com vocês. Obrigada, Manu. É isso, portanto, já teve até o Flávio Dino, como a Manu bem pontuou, dizendo que a PF está à disposição do Supremo aí depois das cenas. Eu posso chamar as imagens que circularam nas redes sociais, algumas, né? Foram vários vídeos. Quem tá na live vai acompanhar um pouquinho do que aconteceu no aeroporto. Vamos lá, observar o que houve aí. São imagens das redes sociais, imagens que estão no R7. A gente consegue rodar? Para quem tá no rádio, obviamente deu para sentir um pouco o termômetro, né? Tem vídeos que tem ali uma ampla parcela dos passageiros gritando para ele desistir do voo, para deixar o voo de lado, né? E aí vai numa cena meio constrangedora lá, o Barroso fazendo os protocolos para poder acessar ali o que seria teoricamente, né, a área para conseguir embarcar no voo. Isso aconteceu no aeroporto de Miami. E a gente tem aí, portanto, Pedroso, Sérgio Moro e Flávio Dino, diferentes pontas aí se manifestando sobre esse tipo de situação. Tem uma diferença.
o Sérgio Moro faz uma defesa do legado e da trajetória do ministro Barroso em relação à sua atuação com a Operação Lava Jato. Eu acho que isso é uma coisa, eu entendo que o Sérgio Moro foi magistrado há muito tempo, teve um relacionamento com alguns ministros da corte ali do Supremo Tribunal Federal, inclusive contou com o apoio de alguns deles na condução da operação, né, do julgamento em relação à operação. Agora, o Flávio Dino, eu fico impressionado. Ele segue, parece, deixa eu achar o termo. Hoje eu tô desse jeito, sabe, Rafa? Achando os termos. Porque eu iria dizer, vou usar aqui, ele parece biruta de aeroporto, sabe? Ele segue o que o vento tá apontando. Sabe, precisa federalizar as investigações da Marielle Franco. Precisa colocar a polícia para ver o aumento dos combustíveis. Precisa agora colocar a polícia para ver as manifestações no aeroporto. Meu Deus do céu, não tem nada mais urgente no Ministério da Justiça. Eles não falaram que a polícia estava desestruturada, a PRF estava aparelhada, que estava tudo complicado lá? Meu Deus do céu, hoje dia 4 de janeiro, ele fica acompanhando a atuação do Ministério da Justiça, sabe, pelos vídeos que são postados na internet. Então, assim, não tem outras prioridades. O Ministério da Justiça não deveria pensar em estratégias de combate à corrupção, estratégias de melhorar a atuação da Polícia Federal, enfim. Eu fico imaginando que deve ter alguma coisa mais urgente, porque se os ministros ali se sentem compelidos, ameaçados, a polícia normalmente já faz esse trabalho, ele não precisa mandar um ofício, se posicionar. Isso é um ato claramente político, sabe? Político midiático, ele quer aparecer ali, ele quer pegar carona para tentar criar uma contranarrativa, dizer, olha, lá você tinha o governo federal anterior, ele enfrentava o Supremo, nós estamos aqui querendo proteger o Supremo. Na verdade, a Polícia Federal, Rafa, ela deve proteger a todos os brasileiros que de uma forma ou de outra são ameaçados ou têm sua vida colocada em risco. Então esse é o papel, principalmente quando a gente está tratando ali do estrangeiro. Então vale um equilíbrio ali dessas duas posturas. Então agora tratando concretamente desse tipo de ameaça, eu já falei aqui, né, anteriormente na live e tudo mais, no primeiro bloco, é o seguinte: ninguém deve ter a sua intimidade violada, ninguém deve ter o direito de circulação ali ameaçado. Agora, os ministros, eles têm cada dia mais tomado uma postura e um comportamento de caráter político. Principalmente as pessoas acabam entendendo que eles têm tendências ideológicas e eles explicitam isso nessas decisões, no comportamento, quando eles, de uma forma ou de outra, eles trazem para si atribuições que são do legislativo. Então eles se colocam nesse terreno, nessa lama, nessa areia movediça que é o debate público, e nesse sentido eles acabam ficando suscetíveis a esse tipo de manifestação. Alguém lembra de ministros sofrerem esse tipo de pressão, pensando ali em momentos anteriores a 2002, ali que foi quando você teve ali o primeiro mandato do agora presidente Lula? Eu ia falar ex-presidente, mas ele voltou a ser presidente. Você não tinha isso. Então a gente tem que acompanhar que o próprio comportamento dos ministros, ele acaba degradando parte da relação. Você já tem esse debate, a opinião pública bastante contaminada, muito polarizada, agressiva, de um lado e de outro. Então agora você precisa ter essa clareza. E vale aqui um alerta, Rafa, eu vejo algumas pessoas falando, nos posts, comentando que isso é coisa da direita. Veja, vale lembrar que eu recordo com muita clareza de magistrados, ministros que também foram hostilizados na época da Lava Jato, eram chamados de golpistas, pessoas ligadas ao PT, a movimentos sociais ligados ao PT, também agrediam verbalmente, faziam ataques ali à honra dos ministros. Então, assim, é de direita e de esquerda, Rafa. O importante agora é a moderação, mas precisa que os atores envolvidos também comecem a voltar um pouquinho para a casinha, vamos dizer assim. 11 horas e 18 minutos.